Bom, meus irmãos, hoje nós vamos começar estudando os atributos de Deus. As aulas anteriores foi uma introdução aos atributos. A gente falou da importância de conhecer a Deus. E hoje a gente vai começar no primeiro atributo, a soberania de Deus, né? Um dos mais impressionantes atributos de Deus. Alguém sabe o que significa soberania? Perfeito. Então, a soberania de Deus, né? Soberania, aquele que está acima de tudo, né? Aquele que tem autoridade, domínio, controle absoluto sobre todas as coisas. Entendeu? Então, quando nós falamos que Deus é soberano, isso significa que Deus tem um controle total e absoluto sobre todas as coisas. Entendeu? Deus tem o domínio, o poder e o governo total e absoluto sobre todas as coisas. É isso que o salmista vai dizer, Salmos 103, 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Olha o que o salmista está dizendo. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono. Trono aqui fala, é um símbolo, né, de autoridade, de governo, de domínio. E por que ele fala nos céus? Olha o que ele diz. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono. Primeiro, é para mostrar que o governo de Deus está acima de tudo, entendeu? Nos céus. E segundo, para mostrar que esse governo é inalcançável, inabalável. Diferente dos reinos terrenos, que podem ser destruídos, o governo de Deus é eterno e imutável. E ele termina dizendo, e o seu reino domina sobre tudo. Olha o que ele diz, e o seu reino domina sobre tudo. O governo e o domínio de Deus é universal. O reino de Deus se estende sobre toda a criação. Então olha que interessante, né? E o seu reino domina sobre tudo. O que é tudo? Tudo é tudo. Nada está fora do tudo, né? Ele domina sobre tudo. Não há absolutamente nada que esteja fora do alcance de Deus. Não existe nada que está fora do domínio, do controle, do governo de Deus. Entendeu? Ele domina sobre o tudo. O seu reino se estende por toda a criação. Não há uma partícula de poeira que está fora do controle de Deus. Imagina isso. Não há uma partícula de poeira que está fora do controle de Deus. Ele tem o controle sobre os fios de cabelo que caem da sua cabeça. Imagina isso. Olha essa frase. Não há 1 centímetro quadrado de todo o universo que não esteja no controle de Deus. Se eu não me engano, foi Abraham Kuyper que disse isso. Não há 1 centímetro quadrado de todo o universo que não esteja no controle de Deus. A natureza está no controle de Deus, os animais, os insetos, as plantas, o sol, a lua, as estrelas, as galáxias, o mar, os peixes, os tubarões, as baleias, tudo está no domínio de Deus, né? Se você lembrar de Jonas, Deus passa uma ordem para a baleia, para o grande peixe, né? A Bíblia acho que fala do grande peixe. O que ele fala para o grande peixe? Para ele engolir Jonas, mas não matar Jonas, né? Então imagina, a baleia foi lá, engoliu Jonas e cuspiu. Deus ordena que aquele peixe cuspisse Jonas, né? Vomitasse Jonas em Nínive, exatamente onde Deus tinha mandado Jonas ir. Nós temos, por exemplo, também Daniel na cova dos leões. Deus passa uma ordem para os leões, né? Imagina os leões, quando vê Daniel entrando na cova, os leões já pensam, opa, vai entrar carne fresca aí para a gente. Mas aí Deus fala, vocês não vão poder nem tocar, não vai fazer nada. E os leões, poxa, Senhor. E eles obedecem, eles não tocam em Daniel. Nós temos Elias. Você lembra de Elias, né? Deus manda os corvos levar pão e carne para Elias. Meu, quem já teve cachorro aqui? Cachorro de estimação. Se você coloca um pedaço de carne da boca do teu cachorro, o que ele vai fazer? Você acha que ele vai... Deus, ele ordena que os corvos pegassem pão, carne e levassem até Elias. Imagina, o corvo com aquela carne na boca. Não posso comer, eu tenho que levar para o profeta Elias, eu tenho que alimentar o profeta. Porque Deus mandou. Olha o controle, o governo de Deus sobre todas as coisas. Jesus dentro do barco. Está dormindo no meio da tempestade, de repente ele acorda, vê os discípulos atormentados, desesperados. O que ele fala? Ele ordena que o mar
e o vento e o mar se aquietem. Imediatamente o mar e o vento se aquietou. E eles disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha o governo de Deus sobre a natureza, o domínio que ele tem sobre a natureza. Quando ele chega em Jerusalém, ele diz: se vocês não clamarem, eu farei com que essas pedras clamem. Olha só. Quando Isaías tem a visão do trono de Deus, da glória de Deus, ele fala que as bases do limiar se moveram. A matéria inanimada foi estremecida diante da glória de Deus. 1 Pedro, vamos abrir lá? Vamos fazer a leitura então. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Olha o que ele está dizendo. Esse cordeiro imaculado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes ainda da fundação do mundo. Vamos ler em outra versão. Eu separei aqui uma outra versão para esclarecer. Talvez fique muito confuso, né? Olha essa versão dizendo. 1 Pedro 1,19. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito e mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nestes últimos tempos em benefício de vocês. Olha o que ele está dizendo. Cristo foi escolhido por Deus Pai, né, antes da criação do mundo para ser o cordeiro imaculado. O que isso quer dizer? O plano da salvação já estava estabelecido antes da criação do mundo. Olha o que ele está dizendo. Antes da criação do mundo, Cristo já havia sido escolhido para ser o cordeiro imaculado. O que isso nos mostra? Que Deus não foi pego de surpresa com a rebelião de Lúcifer. Deus não foi pego de surpresa com a desobediência de Adão. Tudo estava no controle soberano de Deus. Porque tem gente que pensa que Lúcifer se rebelou, Deus ficou desesperado. Meu Deus, o querubim ungido, o sinete da perfeição, se rebelou contra mim, o que eu faço da minha vida? E Deus fica naquele desespero. Ele vê Adão pecar, desobedecer, ele fala: meu Deus, eu não acredito que eu fiz o homem a minha mais semelhança e agora ele comete esse pecado, essa desobediência. Não, esse não é o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos não é pego de surpresa. Antes de criar qualquer coisa, antes de criar estrelas, galáxias, antes de criar qualquer criatura, Deus já havia estabelecido o plano de redenção. Cristo já havia sido escolhido como cordeiro imaculado antes da fundação do mundo. Olha a soberania de Deus. Antes do pecado de Lúcifer, antes da desobediência de Adão, o plano da salvação já estava estabelecido. Veja como isso exalta Deus. Um Deus que não pode ser surpreendido, pego de surpresa. Um Deus que não tem seus planos frustrados por nada e ninguém. Ele já estava no controle de tudo. Ele já tinha um domínio de tudo. Está entendendo? Nosso Deus jamais perdeu o controle da sua criação e jamais perderá. Olha isso. Desde Gênesis até a vinda de Cristo, vemos Deus controlando cada detalhe da história, dirigindo impérios, preservando o seu povo e garantindo que sua promessa de redenção fosse cumprida. Olha que coisa maravilhosa. Desde Gênesis até a vinda de Cristo, vemos Deus controlando cada detalhe da história, dirigindo impérios, preservando seu povo e garantindo que sua promessa de redenção fosse cumprida. A história bíblica é uma demonstração de como os planos de Deus não podem ser frustrados. Não é isso que Jó 42 diz? Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Meu amigo, durante séculos, Satanás tentou destruir a linhagem messiânica, tentou impedir que Cristo viesse. Desde Caim matando Abel, a corrupção do povo antediluviano, Faraó intentando tomar Sara, esposa de Abraão, para si, mas Deus não permitiu e feriu Faraó com pragas. O decreto do rei Assuero, que por pouco não exterminou todos os judeus, se não fosse a intervenção de Ester. Herodes mandando matar todos os meninos recém-nascidos de Belém. Satanás fez de tudo para impedir que Cristo viesse ao mundo, mas nada foi capaz de frustrar
os planos do Senhor. Olha o que diz Isaías 46. Olha lá, ó. O profeta vai dizer: desde o princípio anunciei as coisas do futuro. Desde a antiguidade eu digo que há de acontecer. Eu afirmei: todos os meus planos se cumprirão e farei toda a minha vontade. Olha Deus falando pelo profeta Isaías. Desde o princípio anunciei as coisas do futuro. Desde a antiguidade eu digo que há de acontecer. Eu afirmei: todos os meus planos se cumprirão e farei toda a minha vontade. Esse é o Deus que nós servimos. Não tem nada a ver com Deus que é apresentado hoje em muitas igrejas modernas. Olha que coisa forte, né? Desde o princípio anunciei as coisas do futuro. Desde a antiguidade eu digo que há de acontecer. Eu afirmei: todos os meus planos se cumprirão e farei toda a minha vontade. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus soberano que desde o princípio determinou todas as coisas. E não há quem possa fazer escapar das suas mãos, porque agindo Deus, quem impedirá? Não é isso? Olha o que ele fala: farei toda a minha vontade. Lá no finalzinho do versículo ele diz, né? E farei toda a minha vontade. Ele não fala: e farei toda a sua vontade. Entendeu? Farei toda a minha vontade. Deus não existe para fazer a nossa vontade. Somos nós que existimos para fazer a vontade dele, e não ele para fazer a nossa vontade. Mas hoje muita gente inverteu as coisas, né? Muita gente tem pregado um Deus que vive para fazer a vontade do homem, né? Lembra daquela música? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Esse é o Deus que está sendo pregado hoje, entendeu? Esse é o Deus que está sendo anunciado. O gênio da lâmpada, já viu o gênio da lâmpada? Ele existe para atender os desejos do homem, né? E muita gente pensa que Deus é assim, né? Deus ele vive para atender todos os nossos desejos. Sinto informar, mas esse não é o Deus da Bíblia. Escuta isso. Muitos pregadores deixaram de apresentar Deus como soberano para apresentá-lo como aquele que fornece bênçãos e soluções imediatas para os nossos problemas cotidianos. Olha isso. Deus foi reduzido a um servo das necessidades humanas. É isso que está acontecendo. É aquela ideia de toma lá da cá. Já ouviu falar dessa ideia de toma lá da cá? O que é o toma lá da cá? É a troca de favores, não é isso? Né? É aquela velha barganha, né? Se você quer que eu faça algo por você, você precisa fazer algo para mim primeiro, não é isso? E é isso que está sendo pregado. Então eles têm ensinado que a gente deve barganhar com Deus, né? Mas a pergunta é: como é que se barganha com um Deus que não precisa de nada? Já parou para pensar nisso? Como é que você vai trocar favores com Deus que não precisa de nada e de ninguém? Tudo aquilo que você possa oferecer para Ele já é dele. Como é que você vai barganhar alguma coisa com Ele? Tudo aquilo que você pode dar a Ele, oferecer a Ele, já pertence a Ele. Não tem nada que é teu, meu irmão. Tudo é dele, tudo pertence a Ele. Então, tudo que você for oferecer a Ele, já pertence a Ele. Impossível barganhar com esse Deus soberano. Com Deus das Escrituras, não. Com Deus desse século, sim. Mas com Deus soberano, jamais. Porque Ele não precisa de nada e de ninguém. Atos 17 agora. Olha o que Paulo vai dizer no Areópago, não é isso? Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, Paulo apresentando Deus para os atenienses, não é isso? Se eu não me engano. Os atenienses. Ele está no Areópago e ele vai falar do Deus desconhecido. Passando pelos vossos altares, vi um altar dedicado ao Deus desconhecido. É exatamente esse Deus que vocês não conhecem que eu quero vos anunciar. E ele vai dizer: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem tampouco é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Rapaz, que Deus é esse que a gente não ouve? Que Deus é esse que não é cantado, louvado? Porque o Deus que a gente ouve nos louvores aí é o servo do homem, é o mordomo do homem.
Mas esse Deus aqui, olha lá, que não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, porque o Deus que é apresentado é um Deus que está implorando para ele ser aceito. Me aceita, e senão eu vou ficar sozinho. Que Deus? Não, o Deus da Bíblia não tem nada a ver com isso, olha lá. Nem tampouco é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Rapaz, olha isso, né? Nem tampouco é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Em outras versões, diz assim, ó, e também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Olha, não precisa que ninguém faça nada por ele. Deus, ele não precisa que a gente faça algo por ele, como se ele não tivesse poder para fazer. Está entendendo? Ele não precisa. O Deus soberano não precisa de nada e de ninguém. Agora, o que nós vemos por aí é o quê? Pessoas querendo coagir Deus. Sabe o que é coagir, né? O que é coagir? Você querer coagir Deus, é o quê? Coagir significa forçar alguém a fazer alguma coisa. Não é isso? Coagir, você está forçando alguém a fazer alguma coisa. Tem pessoas que pensam que podem coagir Deus. Muitos pastores por aí ensinam que a nossa fé, as nossas ofertas, obrigam Deus a agir em nosso favor. Se você tiver fé, se você abençoar a casa do Senhor com seus dízimos, com as suas ofertas, você obriga Deus a agir em teu favor. Olha só o que eles estão dizendo. Meu irmão, fazer isso aí, o que eles ensinam por aí é uma blasfêmia. É tudo que Satanás sempre quis, né? Submeter Deus à sua vontade. Querer mandar em Deus, querer ser como Deus, querer alcançar o trono do Altíssimo, ser maior do que Deus, né? E muita gente ensina por aí, se você deseja que algo aconteça, aí eles falam assim, você quer que alguma coisa aconteça na sua vida? Você tem que declarar com a sua boca para que isso aconteça. Eles ensinam assim, você não pode orar a Deus dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade. Não, isso é falta de fé, seja feita a tua vontade. Você tem que declarar a sua vitória. Você quer alguma coisa? Então você tem que declarar. As tuas palavras têm poder, declara. Fala que você quer, ordena que Deus faça. Esse negócio de seja feita a tua vontade, não, isso é falta de fé. Olha que blasfêmia, olha que coisa diabólica. Olha o que diz Daniel, capítulo 4, versículo 35. Olha o que vai dizer. Todos os habitantes da terra são considerados como nada diante dele. Olha o que ele diz. Todos os habitantes da terra são considerados como nada diante dele. Ele governa todo o exército do céu e todos os moradores da terra. Não há ninguém que possa impedi-lo de fazer o que quer. E não há ninguém que possa obrigá-lo a explicar o que faz. Olha isso. Ninguém pode impedir dele fazer o que ele quer. E não há ninguém que possa obrigá-lo, coagi-lo, a explicar o que faz. Porque tem gente que fala, Senhor, mas por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor permitiu isso? Quem és tu para questionar o conselho do Senhor, rapaz? Se coloca no teu lugar. Você tem a voz de trovão como a dele? Você tem os pés de bronze semelhante ao dele? Você determina que o sol apareça? Você tem controle sobre o mar, sobre os ventos, para querer falar com Deus como se fosse de igual para igual? Não há ninguém que possa impedi-lo de fazer o que quer e não há ninguém que possa obrigá-lo a explicar o que faz. Mas olha o que diz no início, né? No começo do versículo ele fala, todos os habitantes da terra são como nada. Olha o que ele fala. Ele não fala que você é como nada. Ele fala que todos os habitantes da terra. Você poderia reunir todos os habitantes da terra. 7 bilhões de pessoas, não é isso atualmente? 7 bilhões de pessoas no mundo. Reúna todos eles, que diante de Deus será como nada. Quem já viu aquele filme Os Mercenários? Já ouviu falar do filme Os Mercenários? Imagina se na sua frente você se depara com Sylvester Stallone, né, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris, Wesley Snipes. Alguém poderia ficar intimidado. Mas para Deus, nós poderíamos reunir todos os exércitos do mundo, todos os batalhões, toda a milícia, todas as tropas, todos os combatentes, poderíamos reunir toda a hoste de demônios, toda a legião do inferno, poderíamos reunir todas as estrelas, todas as galáxias, todos os planetas, que Deus destruiria apenas com o sopro da sua boca. Esse é o Deus que nós servimos. Agora, esse é o Deus que está sendo pregado? Esse é o Deus que está sendo cantado nos louvores modernos? Aí o finalzinho ele fala, né? Não há ninguém que possa obrigá-lo a explicar o que faz. Em outras palavras, Deus está dizendo,
Ele está mostrando aqui, Deus não deve satisfações a ninguém. Olha lá, não há ninguém que possa obrigá-lo a explicar o que faz. Nenhuma criatura tem o direito de questionar Deus, diferente dos governos humanos terrenos, eles devem prestar contas ao povo. Mas Deus não precisa se justificar. Deus não precisa justificar nada para ninguém. Ele é o Deus soberano a quem todos devem bater continência. Olha isso. Deus não é subordinado a ninguém. Ele age conforme sua perfeita vontade. E os homens não têm o direito de julgá-lo ou interrogá-lo. Olha isso. Entender a soberania de Deus coloca o homem no seu devido lugar, né? Porque tem gente que não entendeu qual é o seu devido lugar. Gente que acha que pode mandar em Deus, pode declarar que as coisas aconteçam e assim sucederá, né? Deus não é subordinado a ninguém. Ele age conforme sua perfeita vontade. E os homens não têm o direito de julgá-lo ou interrogá-lo. Diferente do Deus domesticado desse tempo presente, né? Eles domesticaram esse Deus. Um Deus que eles amansaram Deus. É um Deus fofinho, quase um ursinho de pelúcia, né? Tem nada a ver com Deus revelado nas Escrituras. O Deus das Escrituras está longe de ser domesticado ou controlado pelo homem. João, capítulo 6, versículo 44. Jesus vai dizer: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Olha que declaração poderosa sobre a soberania de Deus na salvação do homem. Olha o que Jesus está dizendo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Quando ele fala aqui, né, Jesus falando, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Jesus mostra aqui que ninguém pode se achegar a ele. Vamos entender uma coisa. Ninguém pode vir a mim. Ele não está falando de um aspecto físico. Ninguém pode se aproximar de mim fisicamente. Não é disso. Quando ele fala ninguém pode vir a mim, ninguém pode crer em mim. Ninguém pode depositar sua confiança em mim, sua fé em mim, sua esperança em mim. Ninguém pode olhar para mim com fé salvífica. Ninguém pode olhar para mim como Senhor e Salvador se primeiro o Pai não gerar essa fé no homem. Ninguém pode vir a mim, ou seja, o homem não tem capacidade de buscar a Deus voluntariamente. Está entendendo? Olha só, ninguém pode vir a mim. Ele não fala, algumas pessoas não podem vir a mim. Ele não fala isso. Certas pessoas não podem vir a mim. Não, ele coloca ninguém, absolutamente ninguém. Não há um homem sequer que possa vir a mim. Não é o homem que vai até Deus, é Deus que vai até o homem. Não é o homem que escolhe Deus, é Deus que escolhe o homem. Não foste vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vós, para que vá e deis bons frutos. Que esse versículo aqui, meu amigo, é uma das coisas mais profundas da Escritura. Aqui você tem o acrópole da fé cristã, né? Olha lá, primeiro, ninguém pode vir a mim, mostrando a natureza caída, a depravação total do homem. O homem não tem capacidade de encontrar Deus, de ir até Deus, de ser salvo por vontade própria. Ninguém pode vir a mim, mostrando a depravação do homem. Se o Pai, aí já mostra a graça, a misericórdia, o amor, é o Pai que atrai o seu povo, os escolhidos, os eleitos. É o Pai que concede misericórdia, apesar de você estar morto em seus delitos e pecados. É o Pai que chama Lázaro, vem para fora, ele produz a fé em você, ele produz o arrependimento em você, e então quando você ouve a mensagem do Evangelho, você se arrepende e você crê, mas isso não veio de vós, é dom de Deus. Mal você sabia que era o Espírito Santo atuando em você. Tá entendendo? Essa é a obra da salvação. Olha lá. Ninguém pode vir a mim, depravação total do homem, se o Pai que me enviou não o trouxer, a eleição incondicional, e eu o ressuscitarei no último dia, a garantia da salvação, a glorificação, a etapa final da salvação. Aqueles que vierem a mim, pode ter certeza que eu o ressuscitarei no último dia. Vocês serão glorificados. Não é isso que ele fala? Aqueles que, o qual os predestinou, também os justificou e também os glorificou. Né? Em Romanos 8, ele fala isso. Primeiro ele fala, ele predestina, ele justifica e ele glorifica. Paulo falando em Romanos 8.
Perfeito? Então, aqui ficou claro que a salvação não é uma escolha do homem, é uma escolha de Deus. É Deus que salva o homem, não é o homem que se salva. A gente caiu num poço profundo, um abismo profundo. A gente não tem como sair desse abismo por vontade própria. É Deus que nos tira desse poço. Entendeu? Aqui, ó, vamos ver isso aqui. A soberania de Deus é um atributo que gera indignação em muitos. Fale que Deus é bom e serás aplaudido. Diga que Deus é amor e serás admirado. Fale que Deus é poderoso e serás aclamado. Agora, se disseres que Deus é soberano e que governa todas as coisas, serás odiado. Por que os homens, muitas das vezes, podem ficar indignados com a soberania? Porque eles não aceitam a ideia de um Deus que tem um controle total e absoluto sobre tudo. Essa soberba do homem quer ter o controle. Se o homem pudesse, ele chutaria Deus de seu trono e se assentaria no trono de Deus. Porque ele quer ter o controle das coisas. Ele quer governar as coisas. Ele quer ter o controle da sua própria vida. Não, é eu que decido se eu vou ser salvo, se eu vou para o céu, se eu vou para o inferno. Ele quer ter o poder da decisão sobre ele. E agora, quando ele entende que Deus é que é soberano e que controla tudo, governa tudo, decide tudo, ele vai se opor a essa verdade. Entendeu? Então, esse atributo de Deus é um dos atributos que os homens mais odeiam. Olha o que Charles Spurgeon vai dizer. Os homens aceitam que Deus esteja em toda parte, menos no seu trono. Olha o que Charles Spurgeon diz. Os homens aceitam que Deus esteja em toda parte, menos no seu trono. Os homens permitem que Deus esteja no céu, cuidando da sua criação, cuidando de todas as coisas. Permite que Deus esteja na terra, trazendo o livramento. Mas quando Deus se assenta no seu trono, os homens rangem os dentes contra ele. Não é à toa que esse atributo é um dos atributos menos falados na igreja moderna. Qual foi a última vez que você ouviu uma pregação sobre a soberania de Deus? Qual foi a última vez que você cantou um louvor sobre a soberania de Deus? Né? O Washington certa vez falou. Ele foi convidado por um pastor para fazer uma série de estudos sobre os atributos de Deus numa igreja. E aí o Paul Washer falou para esse pastor, pastor, se eu for na sua igreja para expor os atributos de Deus, você pode ter certeza que algum dos seus membros mais fiéis vai se levantar e dizer, esse não é o Deus que eu estou servindo. Porque eles não conhecem o Deus verdadeiro revelado nas Escrituras. Eles adoram um Deus que eles fabricaram com a sua mente, com a sua imaginação. Um Deus fofinho, um Deus palatável, domesticado, mansinho, né? Um Deus igual um animalzinho de estimação domesticado. É esse Deus que eles criaram para adorar. Isso aí, o Deus que aceita tudo que eu faço. Ó, Deus, hoje eu pequei, mas ó, fica calado, não pode falar nada, hein? Tem que aceitar quem eu sou. Eu sou assim. Deus, você me fez assim. Não é assim? Eu sou homem no corpo de mulher, eu sou mulher no corpo de homem. Ai, ideologia de gênero. Você tem que aceitar quem eu sou. Fica calado, domesticado. Esse é o Deus que eles criaram, fabricaram com a sua mente para adorar. Não é o Deus verdadeiro. Por isso que eu estou dizendo, quando você anuncia o Deus verdadeiro, o Deus soberano, eles vão ranger os dentes contra você. Para a gente encerrar, olha só isso aqui. Para os eleitos, a soberania de Deus é a razão da sua paz. Porque eles sabem que Deus está no controle, mesmo quando nossa vida está fora de controle. Eles entendem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que toda a história está sob o governo absoluto de Deus. A soberania de Deus é um conforto para os eleitos. Olha que coisa linda, né? Para os eleitos, ou seja, para o povo de Deus, a soberania de Deus é a razão da sua paz. Porque eles sabem que Deus está no controle, mesmo quando nossa vida está fora de controle. Eles entendem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até o mal que vem sobre a nossa vida tem um propósito soberano da parte de Deus. Por isso eles entendem que tudo coopera para o bem. E quando ele fala todas as coisas, não é só as coisas boas cooperam para o bem. É todas as coisas, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que toda a história está sob o governo absoluto de Deus. A gente não precisa se desesperar quando a gente vê o caos aí acontecer no mundo. Diante da pandemia, diante de algum colapso financeiro mundial, diante de qualquer tragédia, a gente pode descansar. Sabe, não, Deus está no controle. Deus é soberano. Nada foge do controle do meu Deus. Então essa é a razão da nossa paz. A soberania de Deus.
É o travesseiro pelo qual o povo de Deus repousa. Soberania eterna de Deus. Vamos ver agora a frase de R.C. Sproul. Vamos encerrar com isso. Olha o que R.C. Sproul vai dizer. Se uma simples molécula não estivesse sob o domínio de Deus, talvez eu não dormisse essa noite. Mas como eu sei que tudo está sob o controle de Deus, eu posso dormir essa noite. Minha alma descansa no Deus soberano que controla todas as coisas. Salmo 56, 10 diz, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós temos um Deus soberano que governa todas as coisas e por isso podemos descansar. Podemos confiar que tudo que acontece tem um propósito soberano da parte de Deus. Que maravilha saber. É descobrir essa verdade da soberania. Agora você não tem mais motivo, razão para viver angustiado, desesperado, ansioso. Não andeis ansioso pelo dia de amanhã, como se Deus não estivesse no controle, como se tudo dependesse de você, né? Agora você sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Alguém quer comentar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Aliás, a conversão de Saulo, né, de Tarso, mostra a soberania de Deus. Se você perguntasse para Saulo, Saulo, você quer se tornar cristão? O que ele responderia? Sim ou não? Jamais. Ele matava os cristãos, rapaz. Ele era uma fera selvagem, ele matava. Ou seja, a salvação, a conversão dele, não foi algo que ele quis. Hoje eu acordei com uma vontade de me converter. Eu olho para esse povo, eu quero ser cristão, eu acho que hoje eu vou me converter. Não, rapaz. Foi Deus que foi ao encontro dele. Foi Deus que apareceu para ele. E não tinha outra escolha senão ele se dobrar diante da soberania eterna de Deus. A soberania de Deus é fantástica. Tu vê quanta coisa que não é. Ela nos mostra que nós não fomos jogados no universo por acaso. Você vai nascer nessa família, vai viver essa vida, vai morar nessa casa, vai andar nessa rua. Nada foi por acaso. Desde a fundação, antes da criação do primeiro átomo do universo, Deus já tinha decretado todas as coisas. Imagina isso. O fato de você ter nascido naquele lugar é um propósito soberano de Deus. O fato dos teus pais ter sido esse, o fato de você ter conhecido aquelas pessoas, o fato daqueles vizinhos estarem ali, o fato de você ter estudado naquele colégio, o fato de você ter feito aquelas coisas e ter ido para aquele lugar que levou a outra coisa e aquela coisa trouxe você para cá e daqui você vai para um outro lugar e de lá você vai conhecer outra pessoa e de lá... Tudo, meu amigo, está amarrado numa corda que levará você a chegar na eternidade, a descobrir que todos os acontecimentos da sua vida faziam parte de uma grande história escrita por Deus. É maravilha. A soberania de Deus nos conforta. Por que eu sou desse jeito, Maico? Soberania. Maico, eu queria ser tanto igual a você. Eu queria tanto ser igual àquela pessoa que é tão inteligente. Eu queria ter tanto aquela mansidão daquela pessoa. Não, Deus fez desse jeito e você vai ter que aprender a conviver com as tuas falhas, buscar a santificação pela graça, para ser alguém um pouco melhor para Deus e para o próximo, dominar as tuas imperfeições, controlar esses impulsos da carne a partir da graça operada pelo Espírito Santo. Olha que conforto você não vai ter. Eu sou desse jeito porque Deus quis? Esses problemas psicológicos, essas coisas dentro de você, essas angústias, esses traumas, Deus, soberania de Deus. E Deus quer que você aprenda com tudo isso. Existe um propósito da parte de Deus para que você tenha. Olha que libertador, olha que consolo, olha que refrigério para a alma. É como o tapeceiro, né? Quando ele vai fazer o tapete, você olha, você está vendo do avesso. E olhar do avesso, você encontra tudo confuso, feio, embaralhado. Você fala, você não tem beleza nenhuma, não vai ter propósito nenhum. Mas quando você olhar do outro lado que ele está produzindo, você verá aquela obra de arte, aquela beleza. E muitas das vezes, a gente olha para a nossa vida e para as circunstâncias da nossa vida pelo lado errado, com o ângulo errado, da perspectiva errada. Mas quando a gente olha da perspectiva de Deus, da soberania de Deus, não é tão feio quanto eu pensava, não é tão trágico quanto eu imaginava. Existe algo grandioso em meu sofrimento, em minhas fraquezas, em minhas deficiências, em minhas imperfeições. Porque quando a gente olha com o olhar humano para as nossas debilidades, a gente tem a tendência a olhar na perspectiva ruim, negativa.
né? Não quero nem expor isso para ninguém. Pelo contrário, a Bíblia fala que nós devemos expor mesmo, uns para os outros. Porque ao expor a minha deficiência para o meu irmão, ele se sente em paz. Agora eu estou me sentindo um irmão. Agora eu encontrei uma família. Agora eu encontrei um lugar onde eu posso expor as minhas deficiências sem ninguém me julgar. Porque às vezes o ambiente de igreja é um lugar onde você vê pessoas vivendo uma vida completamente perfeita. E se você erra, você está fora do jogo, tem que ser descartado. Não, a igreja não é isso. A igreja é o lugar onde você deve ter a liberdade para expor as suas maiores imperfeições, vomitar os seus maiores defeitos, porque isso vai libertar você e o outro que está te ouvindo vai falar, rapaz, não é que eu não sou o único na terra que peca. Tem uma poesia do Fernando Pessoa que diz isso, né? Quem me dera ouvir da voz humana alguém que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, alguém que confessasse não um erro, mas uma covardia. Poesia de Fernando Pessoa, e fala, que se houvesse alguém que revelasse para mim as suas maiores, os seus atos mais cruéis, para mim não me sentir tão cruel assim, mas parece que eu só vivo entre príncipes e rainhas. Não é assim? Exatamente. E isso é perigoso, isso leva à saturação. Porque tem pessoas que simplesmente abandonam tudo e saem da igreja. Porque chegou a um ponto, não dá mais. Eu me esforcei, eu tentei alcançar esse padrão que parece que eles estão vivendo, mas na verdade está vivendo nada. Na verdade, eles disfarçam muito bem os seus pecados. Porque não tem ninguém que possa dizer, não, eu não peco. Como é que a pessoa vai falar que eu não peco? Não, deixa eu ver, a última vez que eu pequei, rapaz, eu acho que foi em 1996. Sim. Até porque o ambiente de igreja, muitas das vezes, é cruel. Por quê? Porque muitas vezes parece que é uma grande competição da fé. Você olha para um, você vê, caramba, ele pregou muito, hein? Vou ter que fazer melhor. Você vê outro louvando, caramba, vou ter que me dedicar para louvar igual ou melhor. Então parece que é sempre uma grande competição. Um irmão vem compartilhar algo da Bíblia, rapaz, ele tem uma revelação, eu tenho que vir com algo mais forte. Aí isso vai matando a gente por dentro, rapaz. Porque a gente não foi feito para querer competir com o outro, a gente foi feito para servir o outro. Sim? E olhar para as imperfeições do outro com misericórdia, com amor, com identificação. Você olhar, poxa, o irmão falhou naquilo, mas eu também tenho falhado em muitas outras coisas. Talvez não naquilo, mas outras coisas eu tenho falhado. Ou talvez até naquilo, mas ninguém sabe ainda. Está entendendo? Então a gente tem que olhar para as imperfeições do outro com esse olhar de identificação. Meu irmão errou, mas poderia ser eu errando também, todo mundo sabendo, mas eu já tenho errado muito. Está entendendo? Olhar com esse olhar. Falar, meus irmãos, o que aconteceu? Mas agora o que a gente vê não é isso, né? Se alguém confessa um pecado, já olha, olha lá, está carnal, olha lá, não está espiritual, hein? O ambiente de igreja deveria ter essa liberdade, a gente expor, vomitar o nosso pecado.